As notícias da sétima arte, as curiosidades sobre atores, atrizes e diretores. Tudo isso você acompanha no Em Cartaz, o seu programa sobre cinema e cultura. As duas sequências do Homem de Ferro são exemplos de adaptações de histórias em quadrinhos que tiveram muito sucesso. E como não se mexe em time que está ganhando, a presença da Scarlett Johansson está confirmada para o terceiro longa-metragem da franquia. Scarlett mais uma vez irá interpretar a heroína Viúva Negra, aliada do anti-herói Tony Stark. A estreia de Homem de Ferro 3 está marcada para 3 de maio de 2013. E pelo jeito a ressaca vai ter fim. É isso mesmo. O diretor e roteirista Todd Phillips anunciou que a terceira sequência do filme Se Beber Não Case irá finalizar a franquia mais etílica do cinema. Phillips não deu muitos detalhes sobre o roteiro e afirmou apenas que o último ato dessa saga será em Los Angeles. As atrizes Fernanda Montenegro e Marjorie Stiano estão no elenco do filme O Tempo e o Vento. Esse longa-metragem, baseado no livro de Érico Veríssimo, será dirigido por Jaime Monjardim. O filme, previsto para estrear em 2013, conta a história da família Terra Cambará e de sua rival, a família Amaral. E após o intervalo, descubra quem será homenageado da vez no quadro A Liga dos Atores Injustiçados. Não perca! Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Agora você confere o quadro A Liga dos Atores Injustiçados. A nossa bem-humorada homenagem aos atores e atrizes que podem até nunca terem sido premiados com um Oscar, mas conquistaram o coração de muitos fãs. E a homenageada de hoje já foi princesa. Já participou de batalhas espaciais e ainda fez pequenas aparições em vários filmes e séries de TV. Estamos falando da Princesa Leia, ou melhor, da atriz Carrie Fisher. A artista estreou no cinema em 1975, mas foi 2 anos depois, ao enfrentar Darth Vader, que Carrie se tornou conhecida. Ela conheceu a fama ao interpretar a destemida Princesa Leia na franquia Star Wars, uma das sagas mais famosas do cinema. Depois de atuar nessa trilogia espacial, Carrie apareceu em vários filmes, mas sem repetir o mesmo sucesso que obteve em Star Wars. A carismática atriz nunca conseguiu abandonar a imagem da rebelde Princesa Leia, o que faz dela a presença garantida aqui na Liga dos Atores Injustiçados. Nos anos 80, quando um adolescente decidiu aprender artes marciais com o simpático senhor oriental, surgiu um dos maiores clássicos do cinema. Isso mesmo, estou falando do filme Karate Kid, que em 2010 foi refilmado e agora é tema do quadro Velho e o Novo. A receita de sucesso de Karate Kid, de 1984, parece ser simples. Misturar uma pitada de drama, boas doses de humor e temperar tudo com uma história sobre amizade. Alguns filmes erram na dosagem desses ingredientes, o que não é o caso desse longa-metragem. Karate Kid conta a história de um adolescente que apela para as artes marciais
com o objetivo de se defender dos valentões da escola. Em 2010 foi produzida uma refilmagem. O novo Karate Kid tem no elenco o jovem Jaden Smith e o veterano do cinema de ação Jack Chan. A mensagem de superação e companheirismo ainda está lá. Apenas mudaram as caras, o país e a arte marcial, já que dessa vez a história ocorre na China e os personagens lutam Kung Fu. No geral, o Karate Kid 2010 consegue ser uma bela homenagem ao clássico dos anos 80. E chegou a hora do destaque nacional. Agora você fica por dentro das curiosidades e novidades sobre filmes que marcaram a sétima arte do nosso país. E o destaque da semana fala sobre uma das obras mais famosas do cinema brasileiro, o longa-metragem Deus e o Diabo na Terra do Sol. Considerado por alguns como a obra-prima de Glauber Rocha, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol é um marco do movimento chamado Cinema Novo, que fez história no Brasil durante as décadas de 50 e 60. Esse longa-metragem foi filmado em Monte Santo, na Bahia, e mistura elementos típicos daquela região, como o cangaço, a luta por terras e a religiosidade. Além disso, Deus e o Diabo na Terra do Sol pode ser visto como uma metáfora sobre a situação do país naquela época. Esse filme, feito em 64, também merece destaque pela presença de Antônio das Mortes, personagem marcante que aparece em outro longa-metragem do Glauber Rocha. Agora você acompanha uma entrevista com o diretor e roteirista Matheus Toledo. Após a conversa, você assiste ao curta-metragem Ares de Inverno. Bom, a ideia do filme, o que me influenciou na realidade, eu sempre gostei muito de cinema, né? Assistia bastante, sempre gostei bastante de audiovisual, assim. E eu tinha alguns amigos que produziam e tal, e eles acabaram me influenciando diretamente, assim, que eu vi que como era legal fazer filme, produzir cinema, né? Mas a ideia pro roteiro, assim, ela surgiu, na real, de uma maneira bem peculiar. Ela não veio de nenhuma vivência, de nenhuma experiência, sabe? Na realidade, o roteiro eu criei em cima de músicas que eu tinha escrito há muito tempo, letras, assim, normais, e daí eu peguei aquele texto e pensei, não, acho que isso aqui eu posso transformar num argumento para um filme, num texto para uma locução off, de repente. E aí foi aí que surgiu a ideia de fazer o filme todo sem diálogos, né? Com a locução off o tempo inteiro, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, da ideia, né? Que a partir de outro tipo de arte, que era a música, acabou acontecendo o filme. Não tem nenhum diretor que tenha me influenciado diretamente para fazer o Ares de Inverno, na realidade, né? Eu gosto de muita coisa, assim, tipo, gosto de Tarantino, Lars von Trier, Gus Van Sant, essas coisas assim. Se tu for ver, nenhum desses tem muito a ver com o filme, né? Se eu tivesse que te dizer uma referência, assim, um filme que eu usei bastante, passei para os atores, assim, para fazer o laboratório, é um filme do Tom Ford, que é um estilista que dirigiu um filme. O filme é o A Single Man, a tradução para o português é O Direito de Amar, tem a atuação do Colin Firth. E foi um filme, assim, que eu olhava e achava esteticamente semelhante ao que eu queria chegar, né? Então, acho que esse foi um filme bem importante, assim, para a concepção do Ares de Inverno e para todo o conceito. Eu acho que a produção, enquanto primeira experiência, como foi meu primeiro filme mesmo, eu já tinha feito produções de VTs publicitários na faculdade, eu acho que ela foi melhor impossível, assim, saca? Eu acho que, claro, sempre acontece alguns imprevistos, né? Mas nada que tenha, tipo, saído do controle. A única coisa que foi um pouco mais difícil, assim, foi que a Gabi Chilo, que era atriz, teve um probleminha de saúde, assim, daí isso acabou dificultando numa diária que a gente teve. Mas de resto, assim, acho que foi super tranquilo, não teve nada que apavorasse o pessoal e que deixasse a gente assustado, assim. Acho que, no fim das contas, o saldo foi bem positivo, assim, saiu tudo dentro dos conformes, né, como era previsto.
Eu acho que hoje em dia, com a popularização dos equipamentos e até da internet como uma mídia para tu distribuir os filmes, tá muito mais fácil produzir. É claro que o apoio da Unifra me facilitou de uma maneira que eu não tenho nem como explicar como foi fácil para mim fazer com a estrutura que a Unifra me ofereceu, né? Mas ao mesmo tempo, caso eu não tivesse a Unifra, eu acho que seria possível fazer filme. Porque aqui em Santa Maria, pelo menos, eu vejo um monte de gente que gosta de audiovisual e que tem o seu equipamento, que tem a sua luz, a sua câmera para fazer um filme legal, assim. Eu acho que o resultado também seria bem interessante, assim. Eu acho que daqui para frente a produção vai aumentar muito mais, assim. Eu vejo que o pessoal se movimenta, sabe, para fazer coisas legais e para não depender de instituições, porque uma hora a pessoa vai sair da instituição de ensino, né? E daí ela vai precisar investir no equipamento, e eu vejo que o pessoal já tem essa preocupação, ter o seu próprio equipamento para continuar produzindo filme depois. Então acho que só tende a aumentar a produção em Santa Maria. Eu tenho o projeto para um próximo filme, só que eu ainda não consegui resolver algumas questões no roteiro que eu gostaria de resolver, assim. Tem algumas questões que para a produção é meio, digamos que inviável. Eu ainda preciso ver formas para conseguir fazer isso de uma maneira mais acessível. E eu tô com um projeto agora, quero me inserir no mercado em Santa Maria, né? Estou começando a fazer alguns contatos para fazer freela de VT publicitário mesmo. Mas quanto a cinema mesmo, tem esse roteiro quase que pronto e acho que espero que role até o final do ano. Agora vocês vão assistir o Ares de Inverno. Ele é um filme que tem uma questão meio existencialista não, completamente existencialista, assim. Ele fala sobre um personagem que está com a vida mal resolvida e como ele lida com esses conflitos na vida dele, né? Então é isso aí, espero que vocês gostem. O Ares de Inverno é uma prova que, mesmo sem um curso de audiovisual em Santa Maria, dá para se produzir filme e dá para fazer uma coisa com resultado legal. Então é isso aí, valeu! Eu odeio pombos. Eles são um símbolo da paz. E eu nunca estou em paz. Nos últimos tempos, as coisas não têm dado muito certo pra mim. Na realidade, elas não têm dado nem errado. Elas só não acontecem. Em casa eu acordo, canso, durmo, levanto, canso e o telefone toca. Do outro lado é ela. Disse que ficou sabendo do que aconteceu. Eu não digo nada. E ela desliga. Me poupa de explicações. Continuo aqui, canso, penso, canso, levanto. E de novo o telefone toca.
Dessa vez é minha mãe. Ela disse que ficou sabendo pelo filho da amiga da vizinha. Mamãe e eu não temos tido uma relação próxima nos últimos tempos. Ela pergunta por quê, pergunta o que me falta, e eu tento explicar. Afinal de contas, é a minha mãe. Ela desliga. Não me poupa da culpa de ter sido e de ainda ser um péssimo filho. Aqui não tem herói e ninguém é salvo. Aqui não tem vilão e ninguém morre. Eu não morri. Saio na rua, canso, sento e o tempo passa. Definitivamente não consigo ficar aqui sem me sentir distante. Não lembro de um dia sequer em que eu não senti não estar no meu lugar. Por onde eu passo vejo pessoas erradas. Parece que o mundo está errado. Quando volto para casa, lá está o telefone tocando novamente. É minha mãe de novo. Ela pede para voltar e eu recuso. Meu pai sempre dizia que eu era desobediente e mal educado. Outro toque de telefone. Dessa vez o que toca é o dela. O da garota. Agora quem pede pra pessoa do outro lado da linha voltar sou eu. Ela diz que não. Também pudera. Eu não sou educado, não sou gentil e não tenho emprego. Sou peça com defeito. Estou cansado de ver que eu perdi pessoas que amei e mentiras que menti. Estou cansado de tentar, lutar, cair de joelhos e enfim desistir. Eu estou cansado de estar cansado. Eu estou cansado de ser eu mesmo. Nada muda. É só mais um dia igual. Essa história não tem um final. E parece que falta alguma coisa. Sempre falta. Eu continuo odiando pombos. Eles continuam sendo o símbolo da paz. E eu continuo nunca estando em paz. Ares de inverno. Inferno.
Se você tiver sugestões para o programa, envie um e-mail para tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana. Tchau!